E aí pessoal, eu sou a Bia. Eu sou o Lucas. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Filhos da Luz. E hoje temos uma foto nova, que é esta aqui. Esta aqui é a foto do Filhos da Luz. Esta aqui é a foto da CPB. A gente já falou do CPB aqui, né? Já até deixamos o site, já recomendamos alguns livros da CPB. A CPB, o que é a CPB? Casa Publicadora Brasileira. Casa Publicadora Brasileira, que é a editora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? A gente vai deixar de novo o site aí embaixo para vocês, tá? Então, entra lá, você quer procurar livros, você acha que você quiser lá. Bíblia, livro, meditação, revista para criança, tem tudo. Tudo que trata-se de revista, de leitura, de literatura, você acha. Tá? CD de música também. Tem CD também? Vai ter no site? Ah, não sei. Enfim, porque tem no site e tem as lojas físicas, mas no site você vê o endereço das lojas físicas. Então, na conferida, você vai até a loja e lá você consegue achar CD, discos, bíblias, livros, você acha que você quiser, revistas dos mais variados preços, tamanhos, assuntos, enfim, tá? Casa Publicadora Brasileira, CPB, a editora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O site está aí embaixo, não deixe de conferir, tá bom? Aproveita que você vai ser muito abençoado, temos certeza que você será muito abençoado, tá bom? Inclusive aqui a nossa lição, ela vem de lá, tá? Então tá aqui, ó, tem uma arvorezinha pequenininha aqui embaixo, dá pra ver a arvorezinha? Aqui a arvorezinha, tá vendo? Tem uma arvorezinha, que é essa arvorezinha aqui, da CPB, tá bom? Então entra no site, confere e, se possível, vá até uma loja física, que Deus vai te abençoar por meio do CPB. Beleza? Bom, então, antes de a gente começar a nossa recapitulação, a gente vai deixar a foto da música para vocês e logo em seguida 1 minuto para vocês fazerem a sua oração, para vocês se prepararem para a gente poder recapitular. Então, a nossa música que a gente lança para vocês hoje, que Deus lança para vocês hoje, qual que é a música? Inexplicável. A música chama-se Inexplicável. Quem canta? Aí. E aí? Pode falar. Não sei falar. Riane Junqueira e Ronaldo Fagundes. Riane Junqueira e Ronaldo Fagundes. Música Inexplicável. Inexplicável. A foto vai estar aí para vocês. Logo em seguida da foto, 1 minuto rolando para você fazer a sua oração. Então, música, 1 minuto rolando para você e a gente já volta. Voltamos, pessoal. Viram a foto da música? Fizeram a oração de vocês? Então, vamos que vamos para a nossa recapitulação da lição de número 3. Lição de número 3, que tem como título, como vocês viram no título e na própria fotinho aí antes do vídeo, Fidelidade Radical. Lição 3, Fidelidade Radical. E o capítulo-chave da lição é o capítulo de Daniel 3, tá? Então, Daniel, capítulo 3. E o verso selecionado da semana é Daniel 3, verso
17, que fala o seguinte. Você. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Então, neste verso, a gente vê como Sadraque, Mesaque e Abednego depositaram a sua confiança em Deus. Se Deus quisesse livrá-los da fornalha de fogo, Deus livraria. Se não, não. Mas o que importava é que eles não se prostrariam, não adorariam a imagem do rei. E isso, obviamente, está totalmente ligado com a lição da semana. Fidelidade radical. E a primeira pergunta que a gente solta, e interajam conosco nos comentários, tá? O que é comprometimento? O que significa comprometimento, compromisso? O que é isso? Você cumpre com o seu ideal? Sim. Você segue? Você não deixa nada afetar? É como você não desistisse, você não volta atrás, você se mantém fiel ao seu ideal, né? Aquilo que você aceitou, aquilo que você se comprometeu a fazer. Né? Então, comprometimento é isso, é você ser fiel ao ideal. Assim, em poucas palavras, nas nossas palavras, assim. Se você tem uma ideia que é diferente ou que vai complementar, deixe nos comentários. Mas então a gente pode dizer de uma forma bem geral que comprometimento é a gente se manter fiel a um ideal, a um compromisso que a gente fez. E a gente ir até o fim. E no capítulo 3 de Daniel, que a gente falou, e talvez vocês tenham lido, se não leram, leiam, tá bom? Então no capítulo 3 a gente encontra ali uma história de comprometimento, né? Porque hoje em dia, muitas vezes a gente tem uma ideia, né, de Deus, de um Deus que é um Deus que é um Deus da graça, que abençoa todo mundo, que ama todo mundo, e é mesmo, só que a gente acha que é um Deus pai de amor, né? Ah, isso aí, vive a sua vida aí, eu te amo e já era. E não é bem assim, né? Sim, o amor de Deus, ele é radical. A graça dele é radical, é inexplicável, é impossível de entender. Só que Deus também pede que os seus filhos, como resposta a esse amor, andem em alguns caminhos que o levarão a Ele, porque nem todos os caminhos levam a Deus, né? Então Deus não seria um Deus de amor se visse os seus filhos andando por caminhos que não vão levar a Ele e não fizesse nada, né? Então a gente tem que entender que ao mesmo tempo que nós temos um Deus de amor, nós temos um Deus que exige, né? Um Deus que é justo, um Deus que, enfim, que ele busca em seus filhos essa fidelidade radical, né? Nada que um pai não faria. Sim. Se você desobedece seu pai, tem consequências. Mas se você obedece, é um pai. Nenhum pai deixa o filho andar no caminho que quer e já era. Mesmo sabendo que vai dar errado. Sim. Vai matar o filho, sabe? Nenhum pai vai ficar de boa quanto a isso. Lógico que um pai vai restringir, lógico que um pai vai aconselhar, né? Lógico que um pai vai falar, faz isso e não faz aquilo. E fique firme em não fazer o que eu falo para você não fazer. Ou em fazer o que eu falo para você fazer, né? Se um pai faz isso, imagina Deus. Né? E no capítulo 3 de Daniel encontramos essa história de comprometimento, né? Também temos, só para retratar isso, a gente tem o exemplo de Caim e Abel, né? Para mostrar que Deus não é um Deus de tanto faz do jeito que você quer, Deus ele exigiu um tipo de sacrifício que Abel cumpriu e Caim não, né? Mas essa é uma outra história que está lá em Gênesis, nos primeiros capítulos. Dá uma folhada na sua Bíblia que você vai achar e leia essa história, veja como Deus não é um Deus simplesmente de amor, que faz o que você quiser que está tudo certo, tá? E Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam disso, compreendiam isso, né?
E mediante, como resposta a esse amor de Deus, a essa graça de Deus, eles vivenciaram esse comprometimento, essa fidelidade radical. Essa fidelidade radical que é o que Deus busca hoje. Não que a gente veja Deus como um Deus paz e amor, faz o que quiser. Mas Deus busca hoje nos seus filhos pessoas que façam o quê? Que sejam como? Fiéis. Radicalmente fiéis. Que não abram mão dos seus princípios. Que não abram mão dos seus compromissos que fizeram com Deus. Né? Quando aceitaram a mensagem dele. E Deus pede que a gente, então, que os seus filhos sejam fiéis. Que vão até o fim. Assim como Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles escolheram ser fiéis e pronto, acabou. Né? Sim. Consegue dar uma resumidinha na história? Só o pessoal que de Daniel 3. O que é esse capítulo? Só uma resumida, só uma... Aconteceu isso aqui, o capítulo ele se destaca nisso aqui. Só o pessoal entender melhor. Tá. Nabucodonosor teve um sonho e aí Daniel foi falar o que significava. Essa foi da lição... Lembrando que é aquele sonho da lição passada. O sonho da lição passada. E aí ele construiu a estátua, só que totalmente o oposto, porque ele não aceitou a interpretação. E ele construiu uma estátua de ouro. E ele falou que quando tocasse a música, todos tinham que se prostrar diante da estátua e adorá-la. E os 3 se recusaram. E neste ponto, assim, que ele falou assim, quem não se prostrasse ia queimar na fornalha. Aí ele chegou e falou, deu mais uma chance para os 3. E aí eles não se prostraram. E aí eles foram para a fornalha. Mas não morreram. O que aconteceu na fornalha? Jesus estava com eles. O próprio Jesus estava dentro da fornalha com eles, porque o rei viu Jesus na fornalha com eles. Então leia o capítulo 3 que você vai entender melhor essa história. Então, Sadraque, Mesaque e Abdinego não se prostraram diante da imagem. O rei falou, se vocês não se prostrarem, vocês vão morrer. Vocês vão para a fornalha de fogo. E eles falaram, beleza, mas a gente não vai se prostrar. Eles podiam ter inventado alguma desculpa, com certeza. Você imagina uma multidão de pessoas, todas ajoelhadas, e você mais 2 amigos seus não se ajoelham. Só vocês em pé. Só vocês em pé. Um pouco do centro das atenções, né? Imagina a pressão que eles tiveram, a tentação que eles tiveram, né? De ajoelhar. Eles podiam ter inventado desculpa, dar uma baixadinha rápida, né? Dar uma... Na lição falou que eles poderiam ter inventado a desculpa de estar amarrando a sandália só para se abaixarem também. Eles podiam ter feito qualquer desculpa, né? Arrumado alguma desculpa para se abaixar. Mas eles escolheram se comprometerem radicalmente e não se prostrarem. Eles escolheram ser fiéis àquele compromisso que eles haviam assumido com Deus, ainda que eles tivessem que morrer. Né? E é isso que Deus está chamando os seus filhos para fazerem hoje. Né? Para que o povo de Deus seja tão fiel quanto foi Sadraque, Mesaque e Abdinego. Que sejam pessoas que não negociem os seus princípios. Né? Que sejam firmes, comprometidos até o fim, né? E Ellen White ela traz uma frase muito interessante que ela diz o seguinte: devemos escolher o que é correto porque é correto e deixar com Deus as consequências, né? Então Deus pede isso de nós hoje, que a gente busque, que a gente se prepare para sermos fiéis até a morte, ainda que a gente precise morrer, que a gente não negocie princípios, né? E no capítulo 3 de Daniel a gente encontra algumas coisas, né? A gente pode aprender algumas coisas. A primeira coisa que a gente pode aprender é a questão da profecia, né? Nabucodonosor, como que ele encarou aquela profecia?
Ele não aceitou. Ele não aceitou. Aí ele se recusou e quis o reino que seja... Ele queria que o reino fosse eternamente dele. Por isso que ele fez a estátua totalmente de ouro. Ele achou que a profecia dependia dele, né? Mas... não depende. Sim. Então, ele lembrou daquele sonho, né? No sonho que ele tinha tido, que a gente já falou. A parte que correspondia ao reino dele era a parte de ouro. Aí ele falou, beleza, então vou fazer uma estátua toda de ouro. Então quer dizer o quê? Que meu reino não vai passar. Meu reino não vai acabar. E ele será eterno. E ele fez. Achando que era simples assim. Que a profecia dependia dele. E lógico que não dependia. E não deu certo, né? E não deu certo. Coitado. Coitado nada. Mas, bom, então ele não soube entender, compreender a profecia. Falando de profecia, inclusive nessa da lição passada da estátua dos 4 reinos, dos reinos que Deus mostrou para Nabucodonosor, a forma correta de se interpretar uma profecia bíblica é o método historicista, ou seja, que a gente coloca a profecia na história, em todo o decorrer da história. Não tudo no passado, nem tudo no futuro. Algumas coisas no passado, outras no futuro, mas a história vai passando e a profecia vai correndo junto, né? Essa foi a forma que Cristo interpretava, que a Bíblia se interpreta e que a igreja adventista, ela encara as profecias, interpreta as profecias de uma forma historicista, né? Uma forma que então Nabucodonosor não conseguiu entender, que ele não conseguiu compreender. E aceitar. Né? A segunda questão a segunda coisa que a gente consegue aprender em Daniel 3 é a questão da música, né? Sim. Qual a relação da música com a adoração? A música é uma coisa que puxa, né? Porque um ambiente com música agrada. E dependendo da música, você vai ver pelas situações, né? Tem várias músicas. Na internet mesmo, tem um monte de... Como é que eu posso falar? Comentários? Não é comentários, é... opiniões? Não sei. Exemplos de como a música pode se deixar... Como a música leva as pessoas. Ou pro lado bom, ou pro lado ruim. Isso depende do estilo da música. Sim, a música mexe com emoções, a música ela está totalmente ligada com a adoração, em quem a gente adora, no momento de adoração. Assim como foi com Daniel, né? Quando soou a música, o povo se ajoelhou perante a estátua, mostrando que a música ela está interligada. Então, a gente tem que cuidar com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente usa na adoração a Deus. As músicas que a gente deixa que entrem na nossa mente, na nossa casa, porque música está totalmente ligada à espiritualidade. Sim. Lembre-se que Lúcifer era o que no céu? Ele era um regente, né? Ele comandava a adoração, ele comandava a música no céu. E música é uma de suas especialidades. Então a música ela é totalmente ligada e importante quando se refere à adoração. Sim. Pensa nisso. Tá? A terceira parte que a gente encontra em Daniel 3 é referente à tribulação. Né? Deus não... guarda essa frase. Guarda essa frase. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram salvos do fogo. Foram salvos em meio ao fogo. O que isso ensina pra gente? Que a gente vai sofrer tribulações. Mas as consequências, ou alguma das consequências, não vão nos atingir. Se a gente permanecer fiel em Deus, como eles permaneceram. Muitas vezes Deus não livra os seus filhos da provação, da tribulação, dos problemas e dificuldades. Mas Ele cuida de nós, né? Ele cuida das consequências da nossa provação. Às vezes, lembre-se, Ele permite que a gente sofra, porque estamos em um mundo de pecado, em um mundo ruim.
E às vezes ele permite que a gente sofra, mas ele cuida de nós dentro da provação, dentro da tribulação, assim como ele cuidou destes 3 homens dentro da fornalha de fogo. E a quarta coisa que a gente consegue aprender em Daniel 3, que assim como em Daniel, nesse capítulo, tudo girava em torno da adoração. Há alguma coisa sem ser a Deus? Tudo girava em torno de adorar outra coisa a não ser Deus. Né? E por conta disso, Sadraque, Mesaque e Abednego quase morreram. A mesma coisa vai se repetir no futuro. Sim. A mesma coisa. Isso está em Apocalipse 13, a gente encontra uma profecia assim, né? Que no futuro, tudo de novo vai girar em torno da adoração. Vai girar em torno da adoração. E aqueles que não quiserem adorar este algo que não é Deus, vai ser perseguido da mesma forma que foi Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros personagens bíblicos. Então existe esse link entre Daniel 13 e Apocalipse 13, que fala... Daniel 3. O que eu falei? 13. Daniel 3 e Apocalipse 13 faz esse link entre esses 2 capítulos. O que aconteceu no passado, em breve, se repetirá de forma diferente, com coisas diferentes, com outros objetos de adoração, mas a ideia é a mesma. Perseguição àqueles que não adorarem coisas a não ser a Deus. É meio complexo, mas... postas, né? E que as outras pessoas se deixaram levar. Só que alguns vão permanecer fiéis. Sim. Aí a escolha é nossa. A gente quer fazer como os outros, se ajoelhar perante a estátua, que não será a mesma coisa, mas como simbologia. A gente tem 2 lados. Que se ajoelharam diante da estátua e os 3 rapazes que ficaram em pé. Né? E já falamos, o que Deus nos chama para fazer hoje? Ser fiel. Hoje, quando eu escolho ser fiel, hoje em dia, hoje 15, se você está assistindo isso, mas a gente está gravando aqui na semana do dia 15 de janeiro de 2020. Hoje, se eu escolher, não, eu quero ser fiel e não vou fazer isso, beleza, eu não vou morrer por isso. Por enquanto. Eu não sou perseguido muitas vezes porque eu deixo de fazer uma coisa ou faço uma coisa. Beleza. Por enquanto. Só que quando a minha decisão de ser fiel puder custar a minha vida, o que Deus pede? Seja fiel até a morte. Hoje, Ele pede que sejamos fiéis e que desde já a gente se prepare para ser fiel no muito. Para a gente ser fiel mesmo... Fiel no pouco. Sim, hoje a gente tem a oportunidade de ser fiel em um tempo tranquilo. Para a gente se preparar, porque no futuro não vai ser assim. E desde já o que Deus pede, seja fiel até a morte. Tem esse compromisso radical, essa fidelidade radical. Não negocie princípios, assim como fizeram esses personagens que a gente está falando. Se você quer saber mais sobre esse negócio de Apocalipse 13, entra no site da CPB ou vai na loja da CPB e procura um livro com esse nome, Apocalipse 13. É o nome do livro, tá? Não é o capítulo da Bíblia. É o nome de um livro. Apocalipse 13, que foi escrito por um pastor chamado Vanderlei Dornelles. Tá? Apocalipse 13, Vanderlei Dornelles. Entra no site da CPB, que está aqui embaixo, tá bom? Vá na loja, compre se você quer aprender mais, entender mais disso aqui que a gente acabou de falar, tá bom? E conforme for, a gente vai falando mais sobre isso. Tenha em mente, e leia também o grande conflito que já falamos para vocês, né? Tenha em mente que todo esse grande conflito, de um lado nós temos Cristo, do outro lado nós temos Satanás, tudo gira em torno de adoração. A escolha é nossa de quem a gente vai adorar. O que a gente quer adorar. E isso pode definir aonde a gente vai estar quando Jesus voltar. Pensa nisso, hein? Lembra que tudo gira em torno de adoração. E se pergunte o que você tem adorado. Que caminho você tem escolhido. A Bíblia fala disso. A gente quer ler um texto para vocês, que está em Apocalipse, que fala disso que a gente acabou de falar aqui, né?
Apocalipse capítulo 2, verso 10, que também está aqui embaixo. Ele diz o seguinte: Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Escolha morrer, mas creia que a coroa está guardada para você. Tudo isso que esses Sadraque, Mesaque e Abednego e que Deus pede para a gente fazer hoje é em resposta a uma coisa. O quê? O que você acha que é? Por que eu vou ser fiel a Deus? Por que eles escolheram ser fiéis a Deus? Seguir no caminho de Deus. Por quê? Amor. Por amor. Por temor a Deus. Não por obrigação, não por medo, né? Não mediante violência. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, por amor a Deus, por temor a Deus, e porque eles amavam, eles se preocupavam com o que Deus pensava deles. Então eles preferiram, eles se preocupavam com o que Deus pensava deles e não os homens. Eles escolheram seguir e agradar a Deus e não os homens. Não aqueles que obrigavam a eles, não o chefe deles, não o rei deles, não os amigos deles. Eles quiseram obedecer, escolher, agradar quem? A Deus. A Deus e não os homens. E aí entra um segundo verso, que a Bíblia também fala, que está lá em Atos, capítulo 5, 29. 5:29, que também está embaixo. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus Do que aos homens. do que aos homens. Direto. Deu para entender. Então, que a gente possa escolher obedecer a Deus, agradar a Deus, antes de agradar aos homens. E que a gente escolha ser fiel até a morte, crendo que a coroa da vida nos está guardada. Então, essa foi a lição de hoje. Fidelidade radical, não negociar princípios, ser fiel, ainda que a gente tenha que morrer, porque a coroa nos está garantida. Não negocie princípios. Na foto que você viu da lição hoje, tem algumas, né, tem um rapaz que em volta dele tem algumas coisas, né, de princípios e tal. Se mantenha firme aos seus princípios. Aquele que você sabe que é correto, aos mandamentos de Deus, a adoração a Deus. Se mantenha firme. Fique firme. E ande crendo que uma coroa te espera lá em cima. Pense nisso. Viva em função disso. E para fecharmos, nós temos aqui 4 citações de Ellen White referentes à adoração, referentes à fidelidade. Também estarão aí embaixo e a gente vai ler para vocês antes da gente orar, tá? Então a primeira citação, ela fala o seguinte: que considerável obra foi a que esses nobres hebreus, os 3 rapazes, executaram durante sua vida. Ao se despedirem do lar de sua infância, dificilmente poderiam ter sonhado com o elevado destino que lhes aguardava. Fiéis e firmes, entregaram-se à direção divina, de maneira que Deus pôde cumprir seu propósito por intermédio deles. A segunda: Deus deseja revelar hoje, por meio de jovens e crianças, as mesmas poderosas verdades que foram reveladas por estes homens. Terceira citação: a maior necessidade do mundo é a de homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo de seu coração sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é certo, ainda que caiam os céus. E a última: mas um caráter assim não é obra do acaso, nem se deve a favores e concessões especiais da providência.
Um caráter nobre é resultado de disciplina própria, da sujeição da natureza inferior pela superior. A renúncia do eu para o serviço de amor a Deus e à humanidade. Se você quiser ler com calma, elas estão aqui embaixo, situações. Pensa nelas, vamos colocar em prática. E que sejamos fiéis até a morte. Sim. Vamos orar? Feche seus olhos. Oremos. Pai querido, que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos fiéis até a morte. Que a gente seja fiel desde agora. Que a gente não negocie princípios. Que a gente não negocie os teus mandamentos. Que a gente seja fiel, independente de qualquer coisa. E que desde já o Senhor nos prepare para a gente morrer pela tua causa, se for necessário, crendo que a coroa da vida nos espera, assim como Cristo de braços abertos nos espera para nos dar um abraço. Ajuda a gente a ser fiel, radicalmente, e buscarmos sempre te agradar, antes de agradar a homens. Perdoa, Pai, se fomos infiéis, se falhamos no nosso compromisso com o Senhor. Que o Senhor nos ajude a melhorar, Pai. Perdoa nossos pecados, continua conosco, e ajuda a gente a viver esta mensagem e passar esta mensagem para outras pessoas. Senhor, nós oramos e te suplicamos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. E o nosso texto-chave, Efésios 5. 8, que diz o seguinte: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como Filhos da luz. Que a gente ande como filhos da luz, aprendendo, crescendo, melhorando, né? Para que a gente possa chegar todos juntos à Canaã celestial. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha um excelente sábado, um excelente final de semana. E a gente se vê na sexta que vem. Tá bom? Então, um beijo pra você. Fiquem com o Papai do Céu. Sejamos fiéis até a morte.